A tsunami de decisões do governo do presidente americano Donald Trump não dá trégua. Em nossa primeira semana, estabelecemos recordes, tomando mais de 350 ações executivas. Isso nunca foi feito antes. E foi, segundo relatos, a semana de abertura mais eficaz de qualquer presidência na história. Queremos continuar assim. Nesta quarta-feira, o republicano ratificou uma lei que estipula a detenção automática de imigrantes em situação irregular, acusados de algum crime, incluindo roubo. A lei leva o nome de Laken Riley, uma estudante de 22 anos assassinada por um venezuelano em situação irregular que estava sendo procurado por roubo em lojas. De acordo com o magnata, o nome dela viverá para sempre nas leis do país. Por isso, a lei é muito importante. Sob a lei que estou assinando hoje, o Departamento de Segurança Interna será obrigado a deter todos os estrangeiros ilegais que foram presos por roubo, furto, arrombamento, furto em lojas, agressão a um policial, assassinato ou qualquer crime que resulte em morte ou ferimentos graves. Além disso, pela primeira vez, este ato dá aos governos estaduais a capacidade de processar o governo federal por uma medida liminar imediata se qualquer administração futura se recusar novamente a aplicar as leis de imigração dos Estados Unidos. Ainda nesta quarta, Trump disse que quer a prisão militar de Guantánamo, normalmente reservada para presos acusados de terrorismo, esteja preparada para receber até 30 mil imigrantes em situação irregular. O bilionário confirmou que vai firmar um decreto ordenando os departamentos de defesa e segurança interna que comecem a preparar as instalações para 30 mil imigrantes na Baía de Guantánamo. Trump acrescentou que seriam criminosos em situação irregular. Tá aí o que essa postura do presidente representa. Guantánamo deve ficar abarrotada. Guantánamo é uma prisão, Ananias, que está muito ligada a torturas, né? Sim. Historicamente. Os guerrilheiros cubanos ficavam presos lá. Para os cubanos, inclusive, Guantánamo é aquela coisa infernal. Sabe como aqueles presídios que são Alcatraz, Sim. por exemplo, né? Que é considerada assim aquela coisa. E tanto que lá no Museu de Artes Modernas de Havana, tem uma simulação de uma prisão, de uma das celas de Guantánamo. Inclusive, quando a gente visita, eu estive lá, quando você visita, você pode entrar para ver o que é que fazia. É super pequena, as celas são muito pequenas. Eu fico imaginando como é que ele vai conseguir colocar 20 mil, 30 mil pessoas 30 mil. lá dentro. Assim, é humanamente impossível. Mas, como símbolo, primeiro, é simbólico, porque é a limpeza, né? Ele está tirando dos Estados Unidos aqueles que não são americanos, na visão dele, e que não merecem estar lá, na visão dele. Então, assim, ele está fazendo uma limpeza, e isso é muito perigoso, isso bate muito com o que a oposição do mundo, a oposição do Ocidente tem chamado a atenção, que é para essa tendência nazi do governo do Trump. Guantánamo, inclusive, existia o planejamento do presidente Biden de fechar, que não aconteceu. E hoje temos 15 prisioneiros apenas em Guantánamo. O Obama, né? Que fecharia, começou com o Obama. O Biden ia concretizar, mas não aconteceu. E agora, realmente, é meio surreal, às vezes, também, da gente imaginar isso. Porque é desumano. Está tendo reação da ONU, das organizações de defesa dos direitos humanos, mas eu ainda acho muito pouco. A gente vai ver também, Ananias, se a justiça, se o judiciário norte-americano também não vai reagir. Né? Tem isso. Vamos acompanhar, porque os direitos humanos precisam ser preservados. Há uma decisão presidencial. É preciso saber de que forma isso vai ser feito dentro da lei. E lá tudo precisa estar dentro da lei. Humanos dos Estados Unidos, né? Sede da ONU. A Organização Muito das simbólico, Nações Unidas. Então, simbólico. cada ato desse do Donald Trump, ele está colocando por terra anos e anos, décadas e décadas de um trabalho que consolidou a imagem americana ou do Ocidente, ou desta parte do Ocidente, como defensora das liberdades e dos direitos humanos. E está dando uma incrível oportunidade para a China, por exemplo. Hoje já tem uma fala do presidente da COP, da COP30, dizendo que o Xi Jinping, a China, pode ser o grande protagonista
dessas novas discussões climáticas. Jogando no colo da China a algo que é muito, para eles, cai muito bem, porque a China ainda existe todo aquele afastamento do Ocidente. E todas essas ações do Donald Trump estão... Porque cria um antagonista, né? Ele está criando um antagonista que antes, porque quando você tinha briga com a Rússia eram os vilões. Sim. Eram os vilões, agora não. Pode o papel se inverter. A China não é vilão mais. Olha, se a gente olhar para a tecnologia, o que aconteceu nessa semana... Então, e hoje é o primeiro dia do Ano Novo Chinês. Olha como está tudo